Olá, amiguinhos! Bem-vindos de volta ao Clube da Bíblia Lego. Vamos conhecer mais uma história extraordinária. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar. Vamos lá! Era uma vez um bebê hebreu que nasceu no Egito, em um tempo muito difícil. O Egito brilhava como o reino mais poderoso da terra, mas milhares de hebreus viviam como escravos sob o peso do medo. Todos os dias, o povo sofria enquanto o faraó aumentava ainda mais e mais o trabalho e o castigo. Mas em um lugar distante do palácio, o bebê hebreu destinado a mudar a história havia nascido. Nesse tempo, o rei do Egito estava com medo de que o povo hebreu ficasse mais forte do que os egípcios. Então ele fez uma lei muito cruel. Todo bebê menino hebreu deveria ser jogado no rio. Mas a mamãe de Moisés amava muito seu bebê e não queria perdê-lo. Por isso, ela escondeu Moisés por 3 meses. Quando não dava mais para escondê-lo, ela fez um pequeno cesto com muito cuidado. Colocou um pano macio dentro e deitou Moisés ali para salvá-lo. Depois, levou o cestinho até o rio Nilo e o deixou boiando devagar entre as plantas altas. O coração da mamãe estava apertado, mas Moisés não estava sozinho. Sua irmã Miriam ficou por perto, escondida, olhando tudo de longe. Ela não foi embora, até que algo muito importante aconteceu. Enquanto o cesto flutuava, a filha do faraó apareceu para tomar banho no rio. Ela viu o cesto, mandou uma criada retirá-lo da água e viu que tinha um bebê dentro dele. "Que bebê lindo!" disse a princesa. "Vou chamá-lo de Moisés, porque eu tirei da água." E assim, Moisés foi criado no palácio como um príncipe egípcio. Ele cresceu dentro do palácio mais poderoso do Egito, cercado por riquezas e regalias. Mas quando cresceu, ele descobriu que era hebreu, como o povo que estava sendo tratado com crueldade pelos egípcios. Mesmo vivendo entre os nobres, Moisés nunca se esqueceu do sofrimento do seu verdadeiro povo. Um dia, viu um soldado maltratando um hebreu e, ao tentar ajudar, Moisés acabou ferindo o soldado. Com medo, ele fugiu para o deserto. Depois daquele momento, Moisés percebeu que sua vida jamais seria a mesma. Durante anos, ele viveu longe do Egito, cuidando de ovelhas nas montanhas silenciosas. Mas uma noite impossível mudaria para sempre o destino de Moisés e de toda uma nação. No meio das pedras, uma sarça ardia em fogo sem jamais ser consumida. Então, uma voz poderosa chamou Moisés pelo nome em meio ao silêncio do deserto. Deus havia escolhido Moisés para enfrentar o faraó e libertar os hebreus da escravidão. Mesmo com medo, Moisés decidiu voltar ao Egito para enfrentar o rei mais temido do mundo. Ao entrar novamente no palácio, o silêncio tomou conta do salão diante da presença inesperada de Moisés. Moisés anunciou que Deus exigia a libertação do povo hebreu imediatamente. Mas o coração do faraó era duro como pedra, e ele recusou obedecer. Então, sinais sobrenaturais começaram a atingir o Egito diante dos olhos de todos. As águas do rio se transformaram em sangue, espalhando medo por todo o reino. Depois, vieram rãs, insetos e trevas que mergulharam o Egito em completo desespero. Mesmo vendo tudo aquilo, o faraó continuava se recusando a libertar os hebreus. Então, a última praga caiu sobre o Egito, trazendo uma noite de profundo silêncio e tristeza. Finalmente, derrotado pelo medo e pela dor, o faraó permitiu que os hebreus partissem. Milhares de pessoas começaram uma longa jornada pelo deserto em busca da liberdade. Mas enquanto o povo avançava, o coração do faraó mudou mais uma vez. O rei reuniu seus melhores soldados e iniciou uma perseguição devastadora pelo deserto. Quando os hebreus perceberam os soldados se aproximando, o medo tomou conta de todos. À frente deles estava um mar gigantesco e atrás vinha o exército mais poderoso do mundo. O desespero cresceu rapidamente e muitos acreditaram que tudo estava perdido. Mas Moisés ergueu o cajado diante das águas gigantescas e permaneceu firme, mesmo diante do impossível. Então, um vento sobrenatural começou a atravessar o mar durante a noite inteira. Diante dos olhos do povo,
o mar começou a se abrir em duas muralhas gigantescas de água. O impossível havia acontecido e um caminho seco apareceu no meio do oceano. As famílias atravessavam rapidamente enquanto as águas rugiam acima de suas cabeças. Mas o faraó ordenou que seu exército entrasse no mar atrás dos hebreus. Enquanto os soldados avançavam, o caos começou a tomar conta das carruagens. No mesmo instante, Moisés ergueu novamente o cajado diante das águas gigantescas. As muralhas de água começaram a se mover violentamente sobre o exército egípcio. Em poucos segundos, o mar se fechou completamente, encerrando a perseguição para sempre. Do outro lado, o povo percebeu que finalmente estava livre da escravidão do Egito. A alegria tomou conta da multidão enquanto o amanhecer iluminava o deserto da liberdade. Naquele dia, todos entenderam que nenhum império poderia impedir os planos de Deus. Que história espetacular! Mande uma mensagem dizendo qual história você quer nos próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima história de fé!